Mas eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 1, para a gente estar meditando aí. Texto bem conhecido. Talvez você saiba até de cor aí, não precisa nem abrir para ler. Vamos ler até o verso 6, amém? Fala assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Um texto maravilhoso, né? Deus começa a ensinar o povo. O povo acabou de sair do Egito, acabou de sair da terra da servidão, da terra da escravidão, e começa a caminhar em direção àquilo que era a terra prometida, aquilo que Deus tinha falado que faria a vida deles. E o primeiro mandamento que Deus dá, a primeira ordem que Deus dá, e a gente vai ver isso também na vida de Jesus, quando as pessoas perguntam qual era o primeiro mandamento, ele faz essa afirmação como o mandamento mais importante. E Deus fala com o povo assim: olha só, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Estranho, né? A gente ouvir Deus se referindo dessa forma. Talvez se a gente fosse pegar alguns salmos que Davi escreveu, que outros compositores escreveram, tivessem adjetivos muito mais esplendorosos, mais bonitos, mais elegantes, para se referir ao Deus que estava tirando aquele povo da terra do Egito, que estava caminhando com eles, que estava se colocando como o único Deus, como um Deus zeloso. Mas Deus se apresenta ao povo quando vai dar o primeiro mandamento, como alguém que havia tirado eles da terra do Egito, da casa da escravidão. Essa declaração pode parecer que é pouca coisa. Deus poderia ter se colocado: olha só, eu sou Deus que criei o céu, a terra, que coloquei as estrelas lá onde vocês estão vendo, que te dei o fôlego de vida, que fiz tudo isso que vocês estão vendo, que estou fazendo vocês caminhar até uma terra prometida, maravilhosa. Mas ele se coloca como um Deus que havia libertado aquele povo, como Deus que havia feito com que aquele povo escravo tivesse sido liberto. E isso é uma declaração muito forte, é algo muito importante para nós também. E você pode olhar para esse texto e pensar assim: então, para nós não tem muito sentido, porque está falando exatamente do povo hebreu, está se referindo ao povo hebreu. Mas a verdade é que o nosso Deus, né, Jesus, ele vem, e se você for fazer um comparativo daquilo que a gente vive hoje no mundo, né, é um simbolismo, né, a gente estudou uns tempos atrás aí falando sobre isso, sobre algumas figuras que haviam no Antigo Testamento, mas que existiam correlação com o que a gente vive no Novo Testamento. O Egito, ele fala do mundo. Ele fala daquilo que é uma vida sem Cristo, é uma vida de escravidão do pecado, uma vida de escravidão daquilo que são as atitudes pecaminosas que existem na nossa vida. E aí, a gente trazendo e contextualizando para a nossa vida, para a nossa realidade, o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: olha só, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei daquele monte de podridão, daquele monte de coisa errada que você fazia. Eu sou o Senhor teu Deus, que quebrei toda a cadeia, toda a prisão, tudo aquilo que existia na sua vida que te aprisionava, tudo aquilo que te fazia escravo, tudo aquilo que você não conseguia se libertar. Eu sou o teu Deus. Esse que é o seu Senhor. E aí é uma declaração muito forte,
né, é algo que traz uma importância muito grande para a nossa vida. A gente precisa entender isso, que Deus é esse que nos tirou da casa da escravidão. Se a gente for levar ao pé da letra, né, como um escravo e um senhor, se Deus é o Deus que libertou aquele povo do Egito, se Ele fez com que aquele povo tivesse saído da casa da escravidão, é óbvio que a continuidade disso é que aquele povo passaria a ser escravo de Deus. Eles passariam a servir aquele Deus. E aí é o que Deus fala, né, no verso 3, fala, olha só, e então vocês não vão ter nenhum outro Deus diante de mim. Vocês não vão colocar nada equiparado comigo. Vocês não podem colocar nada no meu lugar, vocês não podem fazer nada que remeta ao que está no céu, na terra, para que vocês sirvam a isso. E aí, esse Deus que acaba de tirar esse povo aí da escravidão, fala que não é para ter nada diante dele, e nós, quando nós somos salvos, quando nós somos alcançados por Cristo, é a mesma coisa. Né? Se Cristo ele realmente nos salvou, se Ele realmente nos libertou do pecado, nós passamos então a ser escravos de Cristo. Nós passamos a ser servos de Cristo. Tem uma música do Apacentar que eu gosto muito, eu acho muito lindo. E uma das frases, né, que fala lá, fala assim, Tu és Senhor e Rei, e o Senhor governa sobre o universo. Né? Então, se nós entendemos que, através do sacrifício de Cristo, nós somos libertos da escravidão, nós fomos comprados com o sacrifício dele, a nossa dívida foi paga através do sacrifício dele. Isso não quer dizer que agora nós somos livres para viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Isso quer dizer que agora nós passamos a ser escravos de um outro Senhor. E eu queria dizer uma coisa que talvez possa soar muito estranho para você, mas o ser humano, quando ele peca, quando ele comete aquele delito ali no Jardim do Éden, ele passa a ser escravo de alguma coisa. Você nunca vai conseguir ser livre, um ser humano livre, um ser livre, a ponto de decidir abertamente sobre aquilo que você vai fazer. Você vai ser sempre escravo de alguma coisa ou de alguém. Seja do seu pecado, seja do seu vício, seja de as coisas mais extremas, como a dependência química, de um crack, de uma maconha, de um ópio, de uma droga mais pesada, quanto de tomar café, quanto de fazer exercício, quanto de coisas simples e rotineiras do nosso dia a dia, comida, beleza. Você vai ser sempre escravo de alguma coisa. Não precisa você pensar que você entregou sua vida para Jesus e você pode viver a sua vida cometendo e fazendo, praticando as mesmas coisas que você sempre fez, que isso não é possível. Não tem condições de nós nos declararmos cristãos e vivermos escravos de outra coisa. Vivermos reféns de alguma coisa que nos domina. E aí, o verso 3, ele encaixa como uma luva nisso que eu estou dizendo para vocês. O que Deus está falando com o povo, olha só, vocês não vão ter nada que seja colocado no meu lugar, ou que nem seja uma figura de alguma coisa para que entre naquilo que é o meu lugar. Deus, ele tira aquele povo da escravidão, ele compra aquele povo, ele liberta aquele povo, ele coloca uma identidade naquele povo, ele fala, agora vocês são o meu povo. Eu vou ser o seu Deus, se vocês andarem corretamente diante daquilo que eu estou mandando, eu vou ser o seu Deus, vocês vão prosperar, onde vocês colocarem a planta dos pés, vocês vão serem prósperos, mas não coloquem nada no meu lugar, não tenham nenhum outro Deus diante de mim. E aí ele vai falar no verso 5 que ele é um Deus zeloso, que ele é um Deus cuidadoso, que ele é um Deus que... você conhece uma pessoa assim que é muito cuidadosa, né? Eu estou aprendendo a ser mais caprichoso ainda com limpeza, né? O Felipe está ali, pode falar, né? Mas assim, é um cara que gosta muito de limpeza, né? Assim, é um cara detalhista. Às vezes ele fala assim, ô Gê, tá sujo aqui. Eu falei, aonde? Ele falou, tá sujo. Eu falei, mas cadê, pelo amor de Deus? Mas ele enxerga isso, né? E Deus é dessa forma. Quando a gente olha uma pessoa que é zelosa, que é cuidadosa, né? Que gosta das coisas assim, muito bem no lugar, muito corretas, né? Às vezes a gente vai ser muito zeloso em determinadas áreas, né? Vai ter uma área que a gente vai ser mais cuidadoso e outras talvez a gente vai ser mais relaxado. Mas eu tenho certeza que em alguma coisa você é muito cuidadoso, muito zeloso. E Deus, no quesito colocar alguém no lugar dele ou alguma coisa, Ele é extremamente zeloso.
Ele é extremamente cuidadoso. E quando eu digo zeloso, eu digo no sentido de que, por mais simples que isso possa parecer para você, para Ele é muito, e Ele não aceita que isso seja colocado na sua vida, né, no lugar dele. Então, trazendo isso, né, contextualizando isso conosco, eu queria falar hoje com você um pouco sobre as nossas atitudes como ser humano, né, e caindo um pouco na questão do vício. Tem uma frase que eu coloquei aqui, não tem nada demais, não tem nem a referência de quem falou, mas fala assim: vício é tudo aquilo que escraviza o homem e o faz refém dos seus instintos. Você sabe o que é instinto? Você sabe o que é um instinto num pinche, né? Te matar do coração, quando você chega perto dele, ele late assim, desesperadamente. Aquilo é o instinto dele, né? Ele está chipado para fazer aquilo ali. Ele foi feito para fazer aquilo ali. Então, o vício, ele é aquilo que vai nos escravizar ao ponto de nós não termos mais domínio sobre a situação, sobre aquilo que está acontecendo, mas sermos reféns daquilo que é o nosso instinto. E aí, um pouco mais antes, eu falei com você que nós, como seres humanos, nós somos obrigatoriamente escravos de alguma coisa. E aí, quando a gente olha para essa questão do vício, ele entra como uma luva nisso, por quê? Porque se a gente não souber observar as nossas atitudes, saber medir aonde que isso está, isso vira um vício na nossa vida e a gente se torna escravo daquilo. É muito sério isso, né? Tem algumas categorias aqui que eu coloquei aqui para a gente ir falando, mas a primeira escala, né, daquilo que seria as nossas atitudes como ser humano seria o uso. Né? Por exemplo, eu faço uso de academia. Eu vou de vez em quando, sumo 2 anos, volto, faço mais um mês. É um uso. Né? Não é algo que existe uma rotina, não é algo que eu coloquei como um hábito na minha vida, mas é algo que eu uso. Né? Por exemplo, sair, por exemplo, para jogar uma bola, pode ser um uso, pode ser algo que é uma atitude que você tem, mas que não chega a virar um hábito, né? Não chega a virar uma rotina tão constante assim na sua vida. Né? Por exemplo, vir na igreja é um hábito. A gente vem constantemente, a gente vem com uma rotina, com uma frequência maior, né? A gente tem uma constância nisso. Né? E o segundo é exatamente isso, o hábito. O hábito, ele é o quê? Ele é algo que a gente faz com a maior repetição na nossa vida. Né? Tem algumas pessoas que falam lá, né, a questão do sushi lá, né, falando sushi é ruim. Fala, não, rapaz, mas você tem que comer mais vezes para você aprender a comer. Eu falo, rapaz, ninguém precisa comer carne 2 vezes para saber que é gostoso. Comeu carne, já a Melissa lá não sabe falar nem papai e mamãe direito, mas na hora que vê um prato de comida, carne. Fala, que é isso, minha filha? Quem te ensinou isso? Né? Não precisa Estou brincando, tá? Eu sei que tem uma galera aí que é viciada, aí já discordou de mim, já está pecando, pode ficar tranquilo, tá, Luan? Não precisa esquentar a cabeça, não. Mas a constância, isso gera um hábito na nossa vida. Tem gente que tem o hábito de fazer exercício físico, né? Eu admiro quem consegue fazer isso, né? Acordar 4h30, correr 6 km, 30 km e voltar e trabalhar ainda. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu suei aqui só de pensar. Mas tem gente que isso é um hábito. Né? Igual eu estava brincando ali, a questão do Felipe, tem gente que o hábito é ser organizado, tem tudo muito certinho, tudo no lugar. É um hábito. Tudo aquilo que a gente faz com uma rotina, com uma constância na nossa vida, isso pode virar um hábito. O hábito ele tem um problema que ele pode isso se tornar na nossa vida algo mecânico e talvez perder um pouco o sentido, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho o hábito de fazer exercício físico, mas às vezes faz de forma errada, às vezes, né, não tem tanta intensidade, não tem uma alimentação da forma correta, faz porque virou uma rotina, faz porque acostumou a fazer, mas aquilo talvez não esteja nem trazendo tanto benefício assim, né, não esteja nem fazendo tanto bem. Né? Eu não sei até que ponto que fazer algo, né, de forma automática pode trazer algum benefício ou malefício, mas o hábito ele já tem esse risco. Né? Tem uma outra coisa que chama compulsão. Né? Tem uma galera aí compulsiva por comprar, fala,
Na hora que eu vi, eu já comprei, não aguentei, já gastei mesmo, compulsão para comer, não, eu como de forma compulsiva mesmo, eu não consigo ver um prato de comida e não comer. E ontem nós fizemos uma crocela lá, quase que eu mudei a palavra na hora e pregava essa aqui para falar que podia esperar um pouquinho para comer, que você estava viciado em comida. Pessoal, na hora que eu levantei, eu falei assim, não, gente, a palavra rápida. Não, palavra não, pelo amor de Deus, vamos comer aqui primeiro. Aí quase que eu mudei, eu falei assim, peça um pouquinho, deixa eu só achar um arquivo aqui que eu vou mudar um negócio rapidinho. Mas, às vezes, a própria comida, né, algo que é uma coisa tão assim, natural, tão importante para o ser humano, pode virar uma compulsão. Né, pode ser algo que você faz, né, um hábito repetitivo, só que esse hábito repetitivo, ele tem um agravante que ele gera em você um alívio e um prazer quando você faz. Ele já salda um pouquinho, né, a diferença do hábito e da compulsão. Isso gera em você um bem-estar momentâneo. Aquilo gera um bem-estar naquele momento que você está fazendo aquilo ali. Então, a pessoa que é viciada em comprar, ela tem compulsão por comprar. Quando ela vai lá e compra, na hora que ela passou ali, que ela leva aquilo para casa, aquele momento ali gera um bem-estar, aquilo gera nela uma sensação boa, mas o futuro, o pós, aquilo ali, a longo prazo, aquilo gera um prejuízo. Porque aí na hora que a fatura do cartão chega, fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Por que eu gastei isso sem eu poder? Mas, momentaneamente, isso gera um bem-estar muito grande. Né? E isso, como eu disse, pode ser nas coisas mais simples. Por exemplo, exercício físico pode gerar no seu corpo algumas substâncias químicas que vai te dar prazer naquele momento ali. É gostoso, a verdade é essa mesmo. Né? Mas quando esse hábito, você faz aquilo, você tem aquela atitude, por aquele momento de prazer, por aquele sentimento que aquilo gera naquele momento ali, você está entrando numa compulsão. Né? Você não está fazendo aquilo simplesmente pelo ato em si, ou pelo benefício a longo prazo que você pode fazer, mas pela intensidade que aquilo pode gerar na sua vida a curto prazo. Então, você entra num estágio de compulsão. E aí, o que seria o mais extremo dessa escala que nós estamos fazendo aqui, seria propriamente o vício. Né? Que aí já é algo que te compromete na sua vida como um todo. A compulsão, eu acho que já é um estágio, assim, um sinal amarelo. Né? E trazendo agora para a questão do vício, eu queria ler com você o que está em 1 Coríntios 6, verso 12, para a gente embasar isso aqui. 1 Coríntios 6, 12. Fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos ler de novo esse finalzinho? Vamos ler tudo de novo aí. Lê comigo aí. Lê comigo. Vamos lá, está escrito aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Repete comigo, por nenhuma. Nada pode te dominar. Todas as coisas são lícitas, Paulo está falando aqui, mas você não pode se deixar dominar por nenhuma delas. E uma grande característica daquilo que é o vício é justamente essa dependência que isso gera na sua vida. Essa escravidão que isso traz para a sua vida. A necessidade constante de estar exposto àquilo ali. Né, o tempo muito prolongado, aquilo ali, isso gera um vício, isso gera atitudes, muitas das vezes, que você nem quer fazer. Você faz aquilo e depois você fala assim, para que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Né, por que eu não consigo ficar sem isso? Às vezes as pessoas que estão ao seu redor observam algumas atitudes e falam, cara, está demais, para com isso, não faz isso não. Aí você fala assim, não é demais. Né, eu me lembro que há não muitos anos atrás, né, alguns anos atrás, eu gostava bastante de um joguinho assim, de celular, de computador, e às vezes as pessoas chegavam, minha mãe chegava perto de mim e falava assim, esse tem demais aí, não está não? Eu falava, não está demais não.
Na verdade, às vezes a gente fala assim que não está demais, não, mas às vezes é uma dependência tão grande, às vezes é uma escravidão tão grande, e aquilo se torna tão comum que a gente não consegue enxergar, né, de fora, de uma visão talvez de alguém que realmente está de fora, e enxergar e entender a gravidade daquilo que são as nossas atitudes, daquilo que a gente está fazendo. E eu me lembro que eu sou meio assim, meio extremo, assim, não consegue, às vezes, né, no natural, não consegue manter muito um equilíbrio, assim, um 6, não, né? Geralmente ou é um extremo demais, ou é 0 ou é 10, não tem muito. Mas aí, o que eu fazia, né? Quando eu via quando despertava, que às vezes estava demais, eu ficava um tempo sem fazer aquilo. Eu largava, sei lá, desinstalava. E eu notei que, às vezes, quando eu, por exemplo, desinstalava um jogo de celular, ou desinstalava um aplicativo, um Instagram, um Twitter, alguma coisa assim, e às vezes eu voltava a usar, aquilo voltava numa escala muito menor. Às vezes eu olhava e não tinha a mesma graça. Por quê? Porque a exposição a determinada substância, pessoa, né, hoje em dia celular, né, tecnologia, por um período muito grande, ele gera no nosso corpo uma dependência química, psicológica, que a gente às vezes não consegue perceber e notar isso muito bem. Jesus, e a gente falou, né, se você fez a célula aí na semana passada, a gente falou sobre esse texto, Jesus sendo tentado lá no deserto, após ele jejuar. É um ensinamento muito profundo e muito importante para a gente vencer essa questão do vício. Por quê? Jesus, ele jejua durante 40 dias e 40 noites. O que é jejuar? É você se abster de comida, de alimento, né? Basicamente é isso, você fazer um propósito, é você se abster de determinada atitude, né? Não, eu vou fazer jejum de não tomar café, né, por um determinado período, jejum. Não, eu vou fazer um propósito de não usar celular, é um propósito. Mas é algo que você retira da sua rotina, algo que você pode fazer, que ninguém está te impedindo de fazer, mas você decide de forma espontânea falar, não, eu não quero fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. E aquilo está ali à sua disposição e você não fazer. Né? Isso é você fazer um propósito ou um jejum. E aí Jesus, ele faz isso, ele fica durante 40 dias, 40 noites, lá no deserto, sem comer, sem beber, e aí o diabo vem, diante dessa fragilidade, penso eu, não sei se é exatamente isso, mas o diabo vem e começa a tentar ele, começa a querer fazer com que ele caia, né, nas tentações que são nossas, rotineiras, né, aquilo que a gente vive todos os dias, e que Jesus, sendo Deus, esteve exposto aqui nessa terra, né? Jesus homem, exposto a essas paixões que nós temos constantemente, né? E ele conseguiu vencer. Mas o que tinha na vida de Jesus naquele momento ali, que o fez conseguir vencer aquilo ali? Jesus, ele estava durante aqueles 40 dias, treinando o corpo dele a não ter os prazeres, né, a ter a saciedade do alimento ou da água naquele momento ali, acostumando o seu corpo à falta de determinado prazer, né, no quesito alimento, e ele estava ali acostumando seu corpo a isso. E aí, quando o diabo vem e tenta, ele fala assim, transforma, rapaz, essas pedras em pães. Ele olha para aquilo e fala assim, fiquei 40 dias sem comer, rapaz, você vai comer aqui. E às vezes quando a gente faz jejum, eu não sei se é assim com você, né? Então, uma amiga minha que até brinca, fala assim, faz jejum. Falava lá da pessoa, fala assim, fulano faz jejum, mas na hora que está terminando, que termina, que entrega, come até o vento que passa na frente, igual cachorro mordendo o vento, assim, quer comer tudo que vê pela frente, né? Mas às vezes, quando a gente faz um propósito desse, quando a gente entrega, né, a primeira coisa que a gente faz, né, fez um jejum de não comer carne, aí vem para o culto à noite na igreja, entregou o refrigerante. Primeira coisa que a gente faz, sai daqui, passa num carrinho de lanche e come aquilo que não comeu durante os 30 dias, 20 dias, que fez o propósito. E aí Jesus, às vezes a gente olha com essa ótica, mas o que Jesus fez naquele momento ali, penso eu, é usar daquele domínio, daquela habilidade que ele adquiriu, de estar exposto à necessidade e conseguir se controlar. E conseguir não ser dominado por aquilo ali.
Né? O que Paulo está falando aqui é isso. Fala, olha só, todas as coisas são lícitas. Aquilo que o diabo apresenta para Jesus, era tudo lícito. Come aí, rapaz. Pula aqui de cima, os anjos vão te pegar aí, vai... Ele usa a palavra, né? Ele usa aquilo que era a base dele para vencer o diabo, mas ele estava totalmente acostumado com aquelas necessidades ali. E aí, às vezes, né, na nossa geração, a gente não está muito acostumado com essas perdas, com essa necessidade assim, tão descontrolada. Né? Tem uma característica no vício que é muito importante a gente observar ela, e eu já falei um pouco aqui, é a perca de controle. Né? Quando algo que está na sua vida, algo que você faz, algo que você está dentro dessa rotina aí de hábito ou de compulsão na sua vida, mas é algo que te controla e você não consegue mais viver sem aquilo ali. Aquilo passa a te tirar, né, da sua vida social, aquilo passa a te... às vezes a gente fala sobre vício, talvez, né, a dependência química ela seja algo mais fácil da gente entender, né? Um dependente químico, ele vai para a rua, ele fica lá, ele se isola e tal, mas às vezes é algo muito mais sutil, né? Às vezes um celular, né, uma necessidade de ficar ali o tempo inteiro, às vezes você senta numa mesa de lanche ou dentro de casa, e às vezes você está tão viciado naquilo ali, que você não consegue observar o que está ao seu redor. Né? Aquela atitude ali, ela está te roubando o seu convívio ali, está te roubando, está te dominando ali naquele ambiente que você está. Né? Então, essa perca de controle, você não consegue, né? Você esquece o celular em casa, você fica aquele... É só eu que tenho, né? Aquela sensação que o celular está vibrando no bolso, aí você põe a mão assim e fala, ó, vibrou não, põe aqui de volta aqui. Né? É quase que uma doença de ter que ficar batendo a mão no bolso e olhando se o meu é carteira e celular, né? Ficar olhando se está mesmo, nossa, eu esqueci aonde que está. Eu descobri essa semana, né, só abrindo um parênteses, eu descobri essa semana que eu sou viciado em mochila. Né, os meninos estavam me zoando na loja lá. Eu falei assim, ô Gê, o que tem dentro dessa mochila sua? Que todo lado você vai com essa mochila. Eu falei, não, é porque eu vou para a igreja, eu tenho que levar um computador, tenho que levar... Então, até, às vezes, para trabalhar, tem agenda, tem treino, tem alguma coisa que tem que trabalhar aqui. Eu descobri que eu sou viciado em mochila, né? Então, todo lado que eu levo mochila. Eu vou tentar andar sem mochila agora para desviciar da mochila. Mas, às vezes, são coisas muito sutis, né, que a gente perde esse controle e não consegue mais. Tem uma outra característica também na pessoa que é viciada, é que ela não tem vergonha de falar que é viciada. Você fala com ela assim, rapaz, tá demais esse celular aí, para com isso. Fala, não, eu gosto, eu vou ficar com esse trem aqui mesmo. Né? Não tem ela não tem mais aquela vergonha, né, que o pecado gera na nossa vida, de nem tentar esconder mais não. Já é algo tão deliberado, assim, já é algo tão constante na vida dela, que ela faz aquilo ali, pronto, não, faço mesmo, gosto mesmo, não, isso aqui é rotina mesmo na minha vida. Né? Não consegue mais nem disfarçar, não precisa mais nem disfarçar, né, que aquilo já é uma dependência na vida dela. Igual eu falei com você, né? A pessoa que ela vive essa vida dentro de um vício muito forte, ela tem muita persistência para conseguir aquilo que ela quer. E para ter aquela sensação, aquele prazer momentâneo que ela está vivendo ali. Então, essa exposição, né, por um período muito prolongado, ela gera isso. Né? A troca da vida pelo vício, eu falei com você também. E tem algo também que é muito importante a gente observar, que é a tolerância àquilo que você está exposto. Né? Por exemplo, uma pessoa que ela consome álcool, né, que consome bebida alcoólica, chega a um ponto do consumo que o corpo cria uma resistência àquilo ali. Né? Não sei se você já viu uma pessoa que nunca fumou, assim, aí pega um cigarro, assim, aí fuma assim, aí, nossa, o organismo não está tão habituado àquela substância. Mas quando é uma pessoa que já tem uma vida, já que fuma lá 1, 2, 3 maços por dia de cigarro, ela faz aquilo com uma naturalidade que, né, já nem causa tanto efeito, a bebida alcoólica já nem causa tanto efeito. Né, a questão desse vício digital, aquilo já nem dá dor nas vistas mais, já não dá mais assim, efeito colateral nenhum. Porque ela já está tão habituada com aquela substância, com aquilo que ela está vivendo, que ela gera uma tolerância àquilo. Ela gera na vida dela
fisicamente uma tolerância àquilo que é o vício na vida dela, né? E você vai entender o que eu estou falando aqui, né? Tem um outro ponto aqui que é a fissura. É um negócio muito interessante isso, porque você vai ver que uma pessoa é viciada quando você tira. Eu estava vendo um vídeo lá em casa outro dia, irmão é uma benção, né? Aí tá assim, ó, meu irmão tá jogando Free Fire ali no Wi-Fi aqui de casa aqui. Eu vou desligar e olha só o que vai acontecer. Aí vai lá na tomada do Wi-Fi assim, plup, puxa a tomada assim. Na hora que ela puxa, parece que cai lá no jogo. O menino dá um grito. Ah! Eu falo assim, que isso, gente? Que doença é essa? Que é isso? Mas é porque é uma dependência tão grande daquilo, né? Não consegue. E quando aquilo é arrancado, quando você tira do viciado aquilo que é a dependência dele, aquilo gera um desconforto tão grande que a primeira reação que a pessoa tem é essa mesmo, né? De querer brigar, é de trazer uma agitação, de trazer uma angústia, né? Quando você esquece o celular em casa, você não fica na angústia pensando assim, Jesus amado, será que alguém me mandou uma mensagem? Será que tem alguma coisa importante lá? Você está num lugar igual na igreja, assim, que você não pode olhar o celular, você fica assim, será que tem alguma coisa aqui? Não que eu vou confessar o pecado, né? Às vezes a gente pega o celular, abre a Bíblia aí você pega o celular, aí você olha, aí tem uma mensagem, aí você fala, meu Deus, deixa eu correr para o lado aqui, deixa eu tirar essa notificação aqui, mas às vezes é algo assim, instintivo, depois que você percebe que você já pegou, já abriu, já leu, já viu, porque isso gera uma ansiedade, isso gera uma inquietação, uma agitação tão grande na nossa vida, que a gente não consegue ficar sem, né? A gente não consegue viver sem aquilo ali. Ali já é o contrário, né? Ela já deixa o celular 3 dias perdido e fala, oh, tá perdido, né? Deve ter alguém precisando falar comigo. Mas eu queria ser assim, né? Eu vou fazer o teste para ver se fica pelo menos uns 3 dias sem celular, sem nem saber onde é que está, para ver se, né, controlar a ansiedade. Mas essa ansiedade que é gerada pela dependência daquilo que a gente está precisando, daquilo que a gente está exposto ali naquele momento, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente está exposto a muitas coisas, né? Você que é jovem, você que é adolescente aí, né? Às vezes a gente está exposto a tanta porcaria na internet, né? A pornografia, ao vício de masturbação. São pecados assim tão escondidos, são pecados que você pode ser viciado nele por um período tão longo e não conseguir vencer de jeito nenhum, e estar vivendo uma vida escravo disso, assim, e ninguém ao seu redor saber. Né? Talvez você pode ser viciado em álcool, você pode ser viciado em tabaco, em cigarro, e sem ninguém saber, fazer o consumo disso escondido, de forma velada, né? E ninguém saber isso. Talvez você seja viciado em tecnologia, em internet, em mídias sociais, né? Não conseguir comer sem tirar uma foto do prato que você está comendo, né? São coisas tão assim, fáceis da gente conviver com ela, são pecados tão simples a gente conseguir conviver. E às vezes a gente está refém disso e às vezes a gente não percebe, né? Às vezes refém assim, a ponto daquilo te dominar, a ponto daquilo tirar a sua paz, a ponto daquilo te colocar nessa situação de angústia, de ansiedade, para viver aquilo, para fazer aquilo. É muito sério isso. A orientação que a Bíblia nos dá para vencer um pecado assim, para vencer algo que está nos dominando, é confessar para o irmão. Não é ser perdoado confessando para o irmão, mas é confessar para o irmão para aquilo trazer luz para a nossa vida, para aquilo trazer clareza no que está acontecendo e a gente ser liberto. A maior arma que o diabo tem para a sua vida, para você se manter escravo dos seus vícios, é não ter luz em cima disso. É você viver a sombra, é você viver escondido, é você não transparecer isso para as pessoas. É você viver isso de forma velada ou com algumas poucas pessoas sabendo e isso não ter cura na sua vida. É você não conseguir passar necessidade, como eu disse com você. É você achar que porque você está nessa terra e Deus te fez para ser feliz, você não pode passar necessidade nenhuma. Você não pode passar vontade de nada. Você não pode viver sem determinada coisa porque eu tenho que viver, eu preciso disso. A gente vê hoje, né, nessa era que a gente vive, o quanto que as pessoas não estão suportando nem ouvir o que é contraditório. Né? Tudo que é contraditório, se falou alguma coisa e eu não gostei, é contraditório, meu Deus, Jesus,
Não, você não pode falar isso. Você tem que ser banido da terra, tem que pôr fogo em praça pública. Né? Falou algo que vai contra aos princípios de outra pessoa, não pode de jeito nenhum, que coisa absurda. Né? Falou que aquilo que a Bíblia nos diz, não, homossexualismo é pecado, a gente ama as pessoas, mas as atitudes são contrárias a... Não pode de jeito nenhum, eu não posso... E às vezes a gente, dentro da igreja, a gente compra isso. Às vezes a gente fica com aquela mentalidade sindicalista, né? Aquela mentalidade de eu tenho que ter direito, eu preciso disso, eu não posso viver sem isso, eu posso fazer isso, eu sou livre para fazer isso. E o que eu disse para você no começo é que você vai ser escravo de alguma coisa vai dominar a sua vida. Queira Deus que seja o Senhor, queira Deus que seja a vontade dEle, a palavra dEle, seguir os ensinamentos dEle. Agora, não conseguir viver sem passar determinada necessidade, sem conseguir passar, sem ter algo, sem viver algo, é pecado, nos domina, está errado. Às vezes eu vejo, eu fico até querendo entrar, mas eu falo, meu Deus, deixa eu ficar fora. Algumas discussões, às vezes, assim, na internet, assim, de alguns temas assim, mais polêmicos. Eu não sei nem por que é polêmico, né? Mas às vezes as pessoas colocam como polêmico. E eu vejo assim, pessoas assim, abismadas, não pode de jeito nenhum. Como assim? Não, eu não posso estar exposto a isso. Né? Talvez sejam coisas até que sejam erradas. Atitudes e palavras que realmente sejam palavras que ofendam, palavras que realmente denigrem. Né, a gente viu uns tempos atrás, aí, e eu penso que aproveitaram, né, de um tema lícito para infiltrar e trazer um outro sentido que não era o real, que era o racismo, daquela questão que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o policial matou o cara, né, colocou o joelho na cabeça dele, matou ele asfixiado. Às vezes a gente vê temas como esse, e às vezes a gente, como cristão, a gente se vê no direito de se defender e de brigar por isso, e não pode de jeito nenhum e tal. Gente, Cristo, na cruz, ele estava exposto a tudo isso, ele estava exposto à vergonha, ele estava exposto ao escárnio das pessoas que estavam ali, ele estava exposto ao deboche das pessoas que estavam ali diante dele, ali, falando, mas você não é o Cristo, desce daí. Ele passou por tudo isso, ele sofreu tudo isso, ele sofreu a afronta, né, de Pilatos, lá falando assim, se defende, rapaz, que eu posso fazer alguma coisa por você, e mesmo assim ele se manteve em silêncio, ele conseguiu dominar aquilo que era o impulso dele, o instinto dele, assim, como homem, o Espírito Santo na vida dele, dominando a carne, dominando as atitudes. Você precisa colocar o Espírito Santo de Deus para governar a sua vida. Tem algumas palavras que a gente usa e às vezes a gente não entende, mas dizer que Deus é o nosso Senhor, a gente está declarando que Deus, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso amo, nós somos escravos dEle, a vontade dEle sobre a nossa vida é que prevalece, mesmo que seja algo que para o outro possa, para você não é, porque Deus, Ele é o seu Senhor e está requerendo isso de você. São atitudes que muitas das vezes ficam veladas na nossa vida, e por parecer que não são, por não ser pecado, né? E eu disse para você aqui que a constância, a dependência, a escravidão é que gera o pecado, mas que Deus está nos cobrando, Deus está nos pedindo, e nós insistimos em viver uma vida fazendo aquilo e tentando argumentar e tentando colocar as nossas, pautar, né, o nosso pecado, o nosso vício em cima da palavra de Deus ainda, usando e argumentando em cima de textos bíblicos. Mas Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso, nós somos escravos, nós somos expostos à vontade e ao querer dEle. Se nós nos dizemos cristãos, se nós entendemos que o sacrifício dele na cruz foi para nos comprar, foi para nos redimir, foi para nos tirar das garras do pecado, foi para nos tirar do Egito que era o pecado na nossa vida, nós precisamos necessariamente estarmos expostos e diante da vontade dele para nós, diante daquilo que a palavra dele, aquilo que é o testamento dele para nós nos diz para vivermos. Independente do que o mundo pense, independente do que o seu irmão pense, se essa é a vontade de Deus, se essa é a palavra rema de Deus, a revelação de Deus para a sua vida, você precisa viver, você precisa
cumprir o propósito que Deus está te mandando viver. Não tem como ser de outra forma. Não tem como você viver de outra forma. Ou você se declara abertamente um escravo do vício, um escravo do pecado, ou você decide viver uma vida entregue e pautada na escravidão de Cristo. Escravo daquilo que a palavra dele diz. A palavra de Deus manda dar o outro lado. É o que a palavra dele manda. Ele é o meu Senhor, Ele me comprou e eu preciso viver isso de forma integral. Não pode ser mais ou menos, não pode ser de qualquer jeito. Deus, Ele te comprou, Deus, Ele te salvou, mas não para que você vivesse o que Paulo diz aqui, né, que todas as coisas me são listas, ponto final. Né, morreu o texto, é um capítulo e um versículo só disso, para me viver da forma como eu quero. Não é da forma como você quer, não é pautado nos princípios que você acha, não é da forma como o mundo diz que é para você viver, é segundo o que o testamento dele, a constituição do reino dele nos manda viver. Não tem como negociar isso. O texto de Êxodo fala que Deus, Ele é um Deus zeloso, Deus, Ele é um Deus detalhista com relação àquilo que são os princípios dEle. E qualquer coisa que você coloque no lugar dEle, nem que esteja em cima do céu, nem que esteja embaixo da terra, que seja pessoa, seja atitude, qualquer coisa que você coloque no lugar dEle, vai ser uma infração àquilo que é o primeiro mandamento que Ele nos dá. E que Jesus vai dizer, olha só, o primeiro mandamento é ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ponto final. Esse é o mandamento mais importante. E o segundo dele é amar o seu irmão. Nós precisamos entender que não é algo negociável. Não é um princípio, não é uma condição em que a gente pode decidir ou não. Ou você decide sair daqui nessa noite e abrir mão daquilo que é um vício na sua vida, confessar para alguém, abrir para alguém e falar, eu sou isso aqui, ó. Isso aqui sou eu. O que as pessoas veem engomadinho, bonitinho, no culto, tocando, pregando e tal, não é isso, eu sou isso aqui. Isso traz luz para a sua vida, isso traz clareza. Fale a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela vá trazer uma consequência maior. Pior do que você não falar a verdade, pior do que você falar a verdade, isso tem uma consequência na sua vida, é você esconder isso e você se tornar escravo do pecado, é você se tornar escravo das suas atitudes. Deus, Ele nos salvou, Ele nos comprou para viver uma vida livre, mas uma vida livre seguindo aquilo que Ele nos manda. É uma vida, nós somos escravos de orelha furada, nós poderíamos viver lá, nós poderíamos fazer lá, mas nós estamos aqui servindo a Ele, entregues a Ele, decidimos fazer o que a palavra dEle nos manda, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos comprou, porque mesmo Ele enxergando, né, e a palavra de Deus vai dizer isso, mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos amou, Ele nos comprou, Ele nos salvou. Então é necessário que na nossa vida exista uma vida constante de santificação a Ele, para que a gente viva escravo dEle. Muito melhor ter um Senhor como Ele, muito melhor ter um amo como Cristo, que é amoroso, que é benevolente, que é compassivo, do que ser escravo do pecado, que ser escravo de Satanás, que só quer te afundar, que só quer te colocar para baixo, que só quer colocar tristeza, infelicidade. E aí nós vivemos uma vida, muitas das vezes, com esses sentimentos e a gente não sabe por quê. É porque nós somos escravos não de Cristo, mas escravos daquilo que são os nossos vícios, os nossos pecados.